Como nós falávamos nos programas anteriores, que falávamos também sobre glaucoma, é dizer que glaucoma, apesar de ser uma patologia ocular que é muito temível, por causar muitas vezes a cegueira, mas depende do tempo que você conseguir dar o diagnóstico. Então, o diagnóstico do glaucoma, é importante o uso de aparelhos. Então, o glaucoma em si, se você descobre cedo, dá um diagnóstico correto, o paciente faz o acompanhamento como o oftalmologista falou, logicamente que não é uma doença tão ruim como se fala. Os pacientes bem tratados, bem acompanhados, eles normalmente não cegam. E eu acho que está perto já de se chegar a um tratamento que realmente cure o paciente. Isso leva um tempo. Eu escutava muitas pessoas falarem isso quando eu me formei, há 56 anos atrás. Ainda hoje, nós não temos esse tratamento de cura. Mas, em compensação, na época que eu me formei, tinham 2 colírios que se usavam. Hoje nós temos uma dezena de colírios, cada um melhor que o outro, e que eles atuam muito bem, impedindo que o paciente se torne uma pessoa sem visão. Portanto, nós vamos prestando atenção aqui em tudo que nós falaremos, para que vocês possam ter uma ideia, uma decisão de como se portar quando estiver com o glaucoma. Sobre o glaucoma, grande responsável pelo maior índice de cegueira irreversível no mundo. Felizmente, existem vários tratamentos que podem estabilizar a doença quando diagnosticada a tempo. Conheça agora um pouco sobre esta doença e seus tratamentos. O que é o glaucoma? Glaucoma é uma doença silenciosa e progressiva. Na maioria das vezes, é causado por um aumento da pressão interna do olho que ocorre devido à obstrução da malha trabecular, responsável pela drenagem do fluido intraocular. Este aumento da pressão intraocular causa danos irreversíveis ao nervo óptico. O glaucoma é incurável, mas pode ser controlado desde que diagnosticado corretamente e tratado por um especialista. Conheça agora os tipos de glaucoma. O glaucoma se divide em 4 tipos, que são o crônico simples ou ângulo aberto, agudo, congênito e secundário. Veja agora cada tipo de glaucoma. Crônico simples ou de ângulo aberto. Tipo de glaucoma mais comum, atinge geralmente indivíduos acima de 40 anos e, na maioria das vezes, está relacionado ao aumento da pressão intraocular. No entanto, existe o glaucoma de ângulo aberto, cuja pressão intraocular é normal. Agudo. O aumento da pressão interna do olho ocorre de forma súbita, podendo levar à perda total da visão em poucos dias. É sempre causado por uma alteração anatômica, que pode ser detectada antes do desenvolvimento do glaucoma agudo. Congênito. Forma rara, que afeta os bebês recém-nascidos ou nos primeiros meses de vida. Estão sempre associados a anomalias anatômicas da malha trabecular. Secundário. O glaucoma secundário é multicausal, geralmente associado a doenças oculares ou por condições operatórias oculares. É importante ressaltar que alguns fatores que levam à doença ainda não são conhecidos. Por isso, os estudos sobre o glaucoma continuam, na busca incessante por mais respostas sobre este mal. Diagnóstico do glaucoma. A grande arma contra o glaucoma é o diagnóstico precoce. Para isso, é preciso consultar-se regularmente, pelo menos uma vez ao ano, com um médico oftalmologista.
Conioscopia, OCT para glaucoma e campimetria. Além dos exames citados, vale destacar o chamado UBM, ultrabiomicroscopia, novo método ultrassonográfico de alta frequência, que permite a obtenção de imagens de qualidade microscópica do segmento anterior do olho, o que facilita e agiliza o diagnóstico precoce de alguns tipos de glaucoma secundário. Com o diagnóstico em mãos, o médico oftalmologista detecta a doença, sana as dúvidas do paciente sobre o glaucoma e o encaminha, de forma ágil, para o tratamento mais indicado. Conheça os tratamentos. São 4 os tratamentos disponíveis para o glaucoma. Então aí nós vamos ver agora os tratamentos, sendo que o mais comum, que a maioria das pessoas conhece, é através dos colírios. Só que quando o colírio não funciona, aí nós temos que entrar para outros fatores, como nós vamos ver aqui no transcorrer desse tape. Colírios, procedimentos a laser, implantes de microstents, cirurgias. Colírios. O tratamento do glaucoma é realizado principalmente por meio de colírios para a redução da pressão intraocular, o que exige comprometimento total do paciente para o melhor resultado. Procedimentos a laser. Trabeculoplastia com laser SLT, opção mais recente para tratar o glaucoma. Pode diminuir a pressão inguinal, principal região de drenagem do olho, aumentando a saída do humor aquoso do olho, o que provoca redução da pressão ocular. É praticamente indolor, causando apenas um ligeiro desconforto. Iridotomia com IAG laser. Fundamental nos casos de glaucoma de ângulo estreito ou ângulo fechado. Por meio deste procedimento, é possível evitar que determinados pacientes tenham crises agudas de glaucoma, condição que pode levar rapidamente à cegueira. São aplicadas gotas de colírio anestésico e uma pequena abertura na periferia da íris é realizada com o laser. Implantes de microstents. Se você tem glaucoma de ângulo aberto leve a moderado, existe um novo tratamento que pode ser adequado às suas necessidades: o implante de microstents. Menor do que a data em uma moeda de 1 centavo, ele é, na verdade, o menor implante aprovado pela FDA americana até os dias de hoje. Pode ser colocado durante a cirurgia de catarata. Isso pode permitir que pacientes com glaucoma e catarata possam simultaneamente tratar as duas condições em um único procedimento. O microstent é colocado diretamente entre a câmara interna e o canal de Schlemm. Esta inclusão abre um novo canal através do qual o líquido aquoso pode sair do olho, subsequentemente diminuindo a pressão intraocular de pacientes com glaucoma. O microstent permanecerá na posição adequada permanentemente e continuará facilitando a saída do fluido dos olhos. Esta redução da pressão intraocular pode fazer com que pacientes com glaucoma previnam danos irreversíveis e permanentes causados pela sua condição. Cirurgias. As cirurgias para o glaucoma têm como objetivo a diminuição e controle da pressão ocular. Utilizamos duas técnicas: trabeculectomia e o tubo de drenagem. Ambas as cirurgias são realizadas para controlar o glaucoma, em casos onde o tratamento clínico não está sendo efetivo. As técnicas utilizadas podem variar caso a caso. A técnica cirúrgica mais utilizada é a trabeculectomia, que consiste em criar um canal alternativo de drenagem do humor aquoso, líquido intraocular, para melhor controle da pressão do olho. Um novo caminho para a drenagem do humor aquoso é feito. Esse líquido é desviado para uma bolsa criada na parte mais superficial do olho, chamada de bolsa filtrante.
Com a passagem do humor aquoso dentro do olho para uma região mais externa, a pressão ocular abaixa, pois o líquido que está em excesso é desviado. O tubo de drenagem possui uma válvula que controla a passagem do líquido de dentro do olho para uma região mais superficial. O líquido em excesso passa por esse tubo, é armazenado e reabsorvido em outra região do olho, abaixando assim a pressão ocular. Então, está mostrando que é importante você ir ao oftalmologista. É uma doença que, como vocês viram, tem poucos sintomas, às vezes até nenhum sintoma. Houve uma importância muito grande com o teste do olhinho, que começou a ser feito, que nós descobrimos 3 patologias que eram difíceis. Um era a catarata congênita, o retinoblastoma, que é um câncer muito invasivo, e o glaucoma congênito. Então, graças a esse exame ao nascer, começou-se a detectar essa doença precocemente e fazer um tratamento muito mais atual. Então, mesmo sem você sentir nada, vá ao oftalmologista. Nem que seja uma vez por ano. Se você não sente nada, e se você já está perto dos 40 anos, faça um exame, porque é nesse período onde começam a aparecer as sintomatologias e a doença glaucoma, quando ela é de natureza congênita ou hereditária. Converse com o seu oftalmologista e veja qual tratamento se adequa melhor ao seu caso. Vamos ver agora como usar os aparelhos no diagnóstico do glaucoma. Quando a gente falou em tonometria, é um dos exames primários que o oftalmologista faz com o paciente no seu consultório, independente dele ter ou não glaucoma, é uma prevenção que o oftalmologista faz. Então, tonometria é um exame para medir a pressão intraocular. Então, através do olho, nós colocamos aparelhos os mais variados, vários tipos, modelos. Nós fazemos, então, a medição da pressão intraocular. Não vai prestar. Já a gonioscopia, que é outro exame que a gente faz no paciente glaucomatoso, ele faz um estudo da profundidade da câmara iridocorneana, quer dizer, a câmara iridocorneana, quer dizer, entre a íris e a córnea tem esse espaço. E aqui no final nós temos exatamente o ângulo. Então a gonioscopia ele vai saber se o ângulo é aberto ou se o ângulo é fechado. Para justamente nós conseguimos fazer o diagnóstico de glaucoma de ângulo aberto, que é o glaucoma crônico simples, ou o glaucoma de ângulo fechado, que é o glaucoma agudo. Então, gonioscopia é esse exame que a gente faz em acompanhamento do paciente glaucomatoso. Um outro exame importantíssimo, que a gente falou muito no primeiro programa sobre glaucoma, é a avaliação e o estudo do nervo óptico, que é feito através da fundoscopia, mapeamento da retina ou retinografia. Quer dizer, são 3 condições diferentes que o médico estuda através do fundo de olho as alterações que tem, que são muitas. Você pode encontrar estruturas alteradas na retina, nos vasos, na mácula, que é esse pontinho central aqui que nos dá a visão central, e finalmente o estudo do nervo óptico, que é fundamental o acompanhamento no paciente que está sendo tratado de glaucoma. Então, a avaliação do nervo óptico, feito através da fundoscopia ou fundo de olho, mapeamento da retina, que é um estudo mais aprofundado, e a retinografia, que é o retrato, como nós estamos vendo aqui, que o paciente vê, o médico vê, e os outros médicos que forem solicitados também poderão avaliar. E o médico que acompanha tem a vantagem de, quando for ver o paciente novamente, ver se as alterações estão do mesmo jeito, que significa que está estacionado, ou se está aumentando. Então é importante essa avaliação do nervo óptico.
Há 35 anos atuando no mercado potiguar, Seu Linhares tem na arte em fibra o grande diferencial do seu serviço. O artista realiza esculturas das mais diversas, retratando a vida animal. Avestruzes, cavalos, camelos, onças e muitos outros animais são retratados em seu trabalho, que é admirado pelos mais diversos tipos de clientes. Faça já o seu orçamento. Contato 99914-5424. Como o Cortês costuma dizer, amigo de verdade sempre está por perto para facilitar a vida da gente. Como está o tanque? Já calibrou os pneus? Vai precisar de carvão para o churrasco? Amigo é assim, sempre pronto para ajudar. Posto Amigo, sempre próximo a você. Encontrar um lugar de paz em meio à natureza é tudo o que precisamos para recarregar nossas baterias, não é mesmo? Aqui na Serra, em Monte das Gameleiras, na pousada Encanto dos Pássaros, você encontra tudo isso. O inverno ainda não chegou, mas os dias chuvosos e noite com aquele friozinho que você gosta já são sentidos por aqui. Vem você também desfrutar dessa delícia. Pousada Encanto dos Pássaros. O paraíso é aqui. E a campimetria ou campo visual. Então, nós avaliamos, através desse exame, a perda de visão periférica. Ela pode ser normal ou pode ser, como vocês estão vendo aqui, alterada. Então, o paciente pode apresentar perdas de campo periférico, que é o que o glaucoma vai destruindo, sem ele notar, porque ninguém vive prestando atenção ao que não vê aqui ao lado. Ele nunca presta atenção a essa visão, ele sempre quer a visão central. Então, campimetria ou campo visual é outra coisa importante para nós avaliarmos o glaucoma. E tem também a paquimetria, que é o exame para medir a espessura da córnea. Ora, a córnea tem uma espessura variável. Na periferia, ela chega a 1 milímetro, e no centro é 500 milímetros, quer dizer, meio milímetro. Se uma córnea tem menos de meio milímetro de espessura nessa área aqui, onde o tonômetro, que é o aparelho que mede a pressão, encosta, se ela é muito fina, vai dar uma pressão mais baixa do que existe dentro do olho. E se essa córnea é mais grossa do que 550 micras, então ela também vai dar uma pressão maior do que a real que tem dentro do olho. Então a paquimetria, ela tira dúvidas sobre a pressão que eu tirei do paciente. Eu tirei uma pressão, deu 20, é dúvida. Será que é 20? A paquimetria vai me dizer que se a córnea é muito grossa, esse 20 não é 20, pode ser 18, ou 19, ou 16. Então, existem termos que a gente tem que fazer a diferença, que é hipertensão ocular e glaucoma. Às vezes o olho tem uma pressão ocular elevada, né? Mas ela não é glaucoma. Consequentemente, ela não destrói o nervo óptico. Já tem pressões que realmente é do glaucoma e essas realmente elas causam uma destruição do nervo óptico, causando uma baixa visual. Então são coisas assim bem evidentes que a gente tem que fazer a diferenciação, ok? Então, como nós valorizamos muito, sempre a gente valoriza muito os métodos, então aqui nós temos uma coisa interessante, que é exatamente métodos para medir a pressão intraocular. Então, existem métodos para medir a pressão intraocular. Então, é o tonômetro Schütz, que é um deles, o tonômetro de Perkins, que é outro aparelho, tonômetro de sopro, que é outro aparelho,
tonômetro de aplanação, que é outro aparelho, e a tonometria bidigital. Então, vocês veem que tem 5 tipos de aparelhos para medir a pressão ocular. Tão importante é essa condição que tem todos esses detalhes que vocês viram aí. Então, o tonômetro de Schütz, que é esse que vocês estão vendo aqui, é como se fosse uma balança, onde tem um êmbolo que, quando ele toca na córnea, ele vai registrar aqui, em milímetros, a pressão ocular do paciente. Então, esse é o tonômetro de Schütz. Existe o outro tonômetro também, que são os tonômetros digitais, tonômetros de Perkins, que é utilizado muito em crianças, ou em qualquer outra pessoa que não tenha a condição de ficar, por exemplo, deitado. Então, aqui você mesmo, paciente estando sentado, você consegue medir a pressão do olho através desses tonômetros digitais. Existe o tonômetro clássico, que tira a pressão do olho na lâmpada de fenda, né? Que é o tonômetro de Goldmann, que é através do aparelho do biomicroscópio. E temos também o chamado bidigital, onde o médico manda o paciente fechar o olho e olhar para baixo, e com a ponta dos dedos indicadores, ele faz uma flutuação para ver aproximadamente a dureza desse olho. Esse tipo de tonometria, ela é muito simplória, e a maioria dos oftalmologistas, como eles dispõem de todos estes equipamentos, eles não fazem isso. Mas, quando eu comecei medicina, isso aqui foi muito utilizado, e eu ainda hoje uso. Se você, todos os dias, você colocar seus 2 dedos indicadores e fazer a flutuação de um globo ocular, num dia que você pegar um olho duro, com a pressão maior, você vai desconfiar que ele tem glaucoma. A pressão do olho, ela tem mais ou menos a textura da ponta do nosso nariz. Se todo dia o médico faz essa flutuação nos olhos do seu paciente, com os 2 indicadores, ele vai ter uma ideia de pressão ocular alta. Aí vocês diriam, ele diz quanto é a pressão? Não, ele diz que a pressão está elevada, ele não vai dizer se está com 20, 25, 28, 30, mas ele vai... É uma coisa a mais para o médico que não está no consultório, mesmo ele sendo oftalmologista, desconfiar de um olho com pressão diferente do normal. Depois, as alterações que nós encontramos no nervo óptico, que é uma coisa importante, que a gente já criou aqui, né, várias vezes, mostrando que é através do fundo de olho que eu estudo o nervo óptico, e que eu vou dividir esse nervo óptico e vou ver que ele tem alterações de o que existe de nervo óptico normal, que é isso aqui, e essa parte é a que já foi destruída, que chama-se escavação. Claro que quando eu encontro isso, quando eu faço o campo visual, eu também vou encontrar isso. Eu vou encontrar uma lesão mais escura, mostrando que essa área que corresponde a essa foi destruída pelo glaucoma, no nervo óptico pelo glaucoma. Então, as alterações do nervo óptico é outro fenômeno importante no acompanhamento do paciente com glaucoma. Quanto ao exame campimetria ou campo visual, é um exame em que o paciente vai vendo pontinhos numa tela e ele vai apertando um objeto que vai sinalizar o que ele viu e o que ele não viu. Esse exame, depois sai um gráfico, como vocês estão vendo aqui, que pode identificar que nessas áreas mais escuras, nestas áreas aqui mais escuras, significa que houve perda de campo visual, quer dizer, perda ou morte de neurônios, que ficam confirmados pelos números que tem aqui. Então, vocês vejam que tem 20, 25, 22 nessa área aqui, né? E já nessa área aqui tem 5, 10, quer dizer, foi pouco perceptível para o aparecimento
para a percepção da luz, mostrando assim que essas áreas estão morrendo e essas mais escuras mesmo já estão mortas. Então é um exame de muita importância, chamado campimetria, campo visual, ou perimetria. Perimetria porque ele vê periferia do campo visual. Então esse é um dos exames que a gente utiliza para o glaucoma. A paquimetria, que é um aparelho chamado paquímetro, que ele mede exatamente a espessura da córnea. 554 é uma condição normal que o paquímetro manda para o médico, ou fornece para o médico, mostrando que aquela córnea tem uma espessura normal. Então, vocês vejam que eu já falei anteriormente, que a córnea, todo mundo não tem ela na mesma espessura. Uns são normais, como tem aí, 554, 555, 556, e outros são mais grossas, tem 580, 600, ou são mais finas, 450, 430. Se ela é muito grossa, ela resiste a uma pressão mais alta do que o real. E se ela tem abaixo de 554, ela é mais fina e ela vai dar justamente uma pressão mais baixa do que o normal. E a mais espessa, mais alta do que o normal. Então esses são os detalhes assim, importantes que nos fornece a paquimetria para tirarmos dúvidas sobre o número que a gente encontra de pressão ocular do tonômetro. Então aqui, pressão alta no olho, significa que a câmara posterior tem pressões acima de 20 milímetros de mercúrio. E, consequentemente, essa pressão mais alta vai atuar no lugar mais mole, mais viável, que é o nervo óptico. Tudo isso aqui é retina, é coroide, é esclera. São coisas duras que a pressão ocular não afeta. Mas nessa área aqui, como é um conduto por onde o nervo óptico passa, a pressão aqui, quando ela altera, ela machuca o nervo óptico. Então isso é importante que a gente compreenda essa situação que tem aqui do nervo óptico. Então de tudo isso é importante a gente saber o que se passa no olho que tem glaucoma, né? Então vocês entendam que o percurso da luz é atravessar a córnea, câmara anterior e posterior, através da pupila, cristalino e finalmente a mácula. Bom, e então a gente vê que a luz, depois de passar pelo cristalino, chega aqui na mácula, onde existe o fenômeno visual, aqui na mácula. Então as camadas esclera, coroide e retina, que é a mais interna, são as estruturas que a gente tem e que a gente já deu muito valor também à córnea, que além dela ter um efeito de convergir as imagens para o lugar certo, na pressão do olho, a espessura dela tem muita importância. Depois nós vemos aqui a coisa que é importante, que é os processos ciliares, que na frente se transforma em íris, e é nesses processos ciliares onde nós temos o músculo ciliar, que faz com que essa lente trabalhe fazendo foco na imagem, e também é nos processos ciliares onde se forma o humor aquoso, que é produzido nesses dois lados, trabalha todo essa córnea anterior e anterior do cristalino e depois se escoa pelos condutos de xilema. Quando a produção e o escoamento são inadequados, existe um aumento da pressão dentro do olho, ou chamada pressão intraocular. Então, vocês estão vendo aí que é importante esse ângulo iridocorneano, quando ele é fechado, escoa menos. Quando ele é aberto, escoa mais. Então, glaucoma de ângulo aberto, glaucoma de ângulo fechado. Então, são coisas assim bem fundamentais para que nós possamos sair daqui entendendo o que é o glaucoma. Que é uma doença que a gente escuta muito falar, tem muito medo dela, mas às vezes não identifica, não diagnostica, não acompanha, não trata. Então, essa é a finalidade da gente deixar tudo isso bem esclarecido.
O glaucoma refere-se a um grupo de doenças dos olhos em que o nervo óptico é danificado, levando à perda irreversível da visão. Na maioria dos casos, esse dano se deve a um aumento na pressão dentro do olho. O olho produz um fluido chamado humor aquoso, que é secretado pelo corpo ciliar na câmara posterior, um espaço entre a íris e o cristalino. Em seguida, ele flui através da pupila para a câmara anterior, entre a íris e a córnea. A partir daí é drenado, isto é, sai do olho, através de uma estrutura similar a uma esponja, localizada na base da íris, chamada de rede trabecular. Em um olho saudável, a taxa de secreção é igual à taxa de drenagem. Em pessoas com glaucoma, o canal de drenagem está parcialmente ou completamente bloqueado. O líquido se acumula nas câmaras, aumentando a pressão intraocular. A pressão empurra o cristalino para trás, pressionando o corpo vítreo, que por sua vez comprime e danifica os vasos sanguíneos e as fibras nervosas que se estendem na parte posterior do olho. Essas fibras nervosas danificadas provocam manchas de perda da visão e, se não forem tratadas, podem levar à cegueira total. Existem dois tipos principais de glaucoma, de ângulo aberto e de ângulo fechado. O glaucoma de ângulo aberto, ou glaucoma crônico, é causado por um bloqueio parcial do canal de drenagem. O ângulo entre a córnea e a íris está aberto, o que significa que a entrada para a drenagem está livre, mas o fluxo de humor aquoso está um pouco lento. A pressão aumenta gradualmente no olho durante um longo período de tempo. Os sintomas aparecem gradualmente, começando com a perda da visão periférica, podendo passar despercebida até que a visão central seja afetada. A progressão do glaucoma pode ser interrompida com tratamentos médicos, mas parte da visão que já foi perdida não pode ser reparada. É por isso que é muito importante detectar sinais de glaucoma precocemente, com exames oftalmológicos periódicos. O glaucoma de ângulo fechado, ou glaucoma agudo, é causado por um bloqueio repentino e completo da drenagem do humor aquoso. A pressão dentro do olho aumenta rapidamente e pode levar à perda total da visão com rapidez. Certas características anatômicas do olho, tais como estreito ângulo de drenagem, câmara anterior com pouca profundidade e íris delgada e caída, aumentam o risco de desenvolvimento de glaucoma agudo. Geralmente, isso acontece quando a pupila está dilatada e o cristalino fixa-se na parte posterior da íris. Isso impede que o humor aquoso flua através da pupila para a câmara anterior. O acúmulo de líquido na câmara posterior empurra a íris, causando uma protuberância para fora, bloqueando o ângulo de drenagem completamente. O glaucoma agudo de ângulo fechado é uma emergência médica e requer atenção imediata. Otimismo, uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Esterbom, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Esterbom estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. Esterbom. Canindé Soares, Imagens Aéreas. 4 décadas de experiência em aviões, helicópteros e drone. Profissionalismo em primeiro lugar. Se o foco é qualidade, Canindé Soares é a solução. Conteúdo no youtube.com/Canindé Soares Natal. A minha história com Varela Santiago é uma história de superação. Saiu o diagnóstico de Lawane Rebeca, que foi quem iniciou o início, né, o tratamento foi ela. Correu tudo bem, mas só que com 6 meses, a irmã dela, Luane Raquel, que é gêmeas, também apareceu os mesmos sintomas. Mas o futuro que eu vejo para elas é que daqui para frente elas estejam ali também naquele lugar cuidando de crianças.
Bom, aqui nós temos então um fluxograma para exames complementares de paciente com glaucoma de ângulo aberto e, de uma maneira geral, de suspeitos, né, desenvolvidos pela Sociedade Brasileira de Glaucoma. Então, o diagnóstico de glaucoma, a gente tem inicialmente esses dois caminhos: disco óptico alterado e disco óptico suspeito. Quando eu encontro um disco óptico alterado, eu já penso seriamente em glaucoma, porque já significa que ele tem isso há muito tempo. Quando eu tenho suspeição do disco óptico, eu tenho duas outras possibilidades. Se a pressão do olho estiver alta e o campo visual alterado, eu tenho glaucoma. Se eu tiver a pressão alta e o campo visual normal e a camada de fibra nervosa também normal, o olho é normal. Ele tem uma hipertensão ocular e não uma pressão intraocular elevada. Mas, se eu tenho suspeição do disco óptico com pressão normal e o campo visual normal e o campo de fibra normal, esse paciente também é normal. Agora, eu tenho pressão normal, mas o campo visual é alterado, eu tenho glaucoma. Então, vocês vejam que é um esquema bem interessante e simples de você monitorar no médico oftalmologista especialista em doenças dos olhos. Fluxograma para avaliação do campo visual dos portadores de glaucoma, desenvolvido pela Sociedade Brasileira. O primeiro campo visual, branco no branco, você pode achar ele confiável ou não confiável. Todo campo visual ele vem dizendo se o paciente é confiável. Que paciente será confiável ou não? Porque tem paciente que aperta o aparelhozinho dizendo que viu sem ter aparecido. Quer dizer, ele vai dizer muitas vezes que viu sem ter visto. Aí o campo visual não é confiável. Quando ele não é confiável, você tem que repetir. Quando ele é confiável, você diz que ele é normal ou ele é alterado. Quando ele é alterado, você tem que repetir. Agora, quando ele é normal, o campo visual azul-amarelo é importante você fazer. Resumidamente, podemos afirmar que as estratégias mais utilizadas é a 24-2 ou a 30-2 e a dinâmica G1. Então, testes mais rápidos e com resultados aceitáveis são o CITA do Humphrey e o TOP no Optoptus. Os campos tubulares são 10-2 nos aparelhos Humphrey macular no Optoptus. Então, aqui nós estamos dando as estratégias de campo visual para que o médico se oriente para afirmar ou infirmar um diagnóstico no paciente. Então, a retina vista no exame fundo de olho. Vocês já ouviram muito falar sobre o exame de fundo de olho. O oftalmologista sempre realiza isso. Então, essa é a visão do oftalmologista quando examina o paciente. Tem uma área vermelha, bem profunda, que é a retina, que é um tapete retiniano. Nesse tapete retiniano, ele vai visualizar um disco, que é o óptico, nervo óptico central, aonde existe o estudo que eu falei de muita importância no glaucoma, porque a destruição do nervo óptico se faz pela pressão dentro do olho aumentada. Então, você tem aqui um disco óptico, tem vasos, que são veias e arteríolas, que tem a mesma espessura do cérebro, das veias do cérebro, do coração e do rim. Daí a importância do estudo do fundo de olho, que você pode, sem usar o bisturi, quer dizer, somente olhando com um aparelho, sem ferir o olho em nada, você pode ter uma ideia de outras estruturas do olho. E, finalmente, a fóvea. Então, essa fóvea é o local assim mais nobre desse olho, porque é onde tem a visão de acuidade, a visão central, a visão das cores. Todas elas são feitas só nesse pedaço que tem 2 milímetros. Toda essa estrutura aqui ao redor é chamada visão periférica. É a visão que você não olha. É a visão, quando eu estou querendo ver os olhos de uma pessoa, eu estou usando a fóvea, a mácula.
Quando eu estou olhando para o nariz da pessoa, eu fico vendo os olhos, os cabelos, outras pessoas que estão perto. Isso é visão periférica. A visão central é feita através da fóvea. Então, este olho, ele é importante que a gente saiba que ele é formado por camadas. São 3. Uma mais externa, que é a esclera, que é o esqueleto do olho. É o que faz o olho não ser mole. Na frente ele torna-se transparente, formando a córnea, que é totalmente transparente. Com ela transparente a gente vê o quê? A íris e a pupila. Com um buraco no meio, a pupila faz com que a luz entre, atravesse o cristalino e foque a imagem na mácula para a gente poder ver. Então, nessa parte aqui nós temos o corpo ciliar e os ligamentos do cristalino com o músculo ciliar. O corpo ciliar, através dos processos ciliares, é que forma um rumor aquoso, que é esse líquido que enche a câmara anterior, que é justamente a produção do humor aquoso e a saída do humor aquoso é que faz o equilíbrio da pressão ocular. Se entra mais líquido e não sai, a pressão do olho cresce. A pressão dentro do olho aumentando, toda a parte rígida não sofre, mas o nervo óptico, que fica nesse buraco óptico, ele é mais frágil, e é aqui que ele sofre a compressão, e é por isso que há uma depressão e um escavamento aumentado com perda visual causada exatamente pelo glaucoma. Todo esse programa foi colocado assim a importância dessa doença, né, o glaucoma, porque ela causa cegueira, porque ela destrói o nervo óptico. Então vocês vejam que um globo ocular tem no nervo óptico o lugar onde conflui para ele todas as fibras nervosas que vai sair do olho e ser interpretada na região occipital. O glaucoma, ele começa a destruir, aumentando essa escavação chamada fisiológica, que ela vai de 0,2, 0,4 até chegar praticamente, como vocês estão vendo aqui, a 0,9. Então, nesse caso aqui, já só tem a rima neural, porque o resto, essa parte branca aqui, já houve destruição das camadas do sistema nervoso, e isso acontece, essa destruição do nervo óptico, no glaucoma. E essa é uma das causas da cegueira do glaucoma. O exame de fundo de olho. O exame de fundo de olho, que é um dos exames que o oftalmologista faz no consultório, ele é feito com a finalidade de descobrir alterações na retina, no nervo óptico, nos vasos, na região macular. As alterações da retina são muitas, que você encontra tanto na diabetes como na hipertensão, em alterações circulatórias. E no nervo óptico, então, as neurites, as inflamações que podem ocorrer nessa área e os distúrbios de atrofia acontecidos pós-neurites, e que também se estuda com muita atenção no exame de fundo de olho nervo óptico, é o desenvolvimento do que nós falamos hoje aqui, que é o glaucoma. Então, os vasos e a região macular são amplamente estudados com o exame de fundo de olho. Situações de distúrbios circulatórios, como isquemia e sangramento. Quer dizer, nós temos, às vezes, no olho, o paciente sente uma queixa visual e você olha, tem lá uma trombose. Os vasos do olho têm uma semelhança e uma estrutura parecida com o do cérebro, do rim e do coração. Então, se você encontra uma isquemia por problema circulatório na retina, é igual a você ter problemas em outras áreas do corpo, como também sangramentos, hemorragias na retina, que você vê através do exame de fundo de olho. Com esse exame, fundo de olho, podemos diagnosticar doenças no olho e em outros órgãos do nosso organismo. Daí a sua importância. Então, agora vamos falar algumas coisas sobre o tratamento do glaucoma, sendo que o tratamento que nós vamos falar agora é o tratamento clínico. Consequentemente, é o tratamento feito através de colírios. Então, existem colírios que eles aumentam o escoamento do aquoso. Nós falamos
há alguns momentos atrás, que uma das causas do glaucoma era ser produzido o humor aquoso e ele não escoar. É uma das causas. Se está produzindo e não está saindo, aumenta a pressão do olho. Então, existem colírios que aumentam o escoamento do aquoso, ou seja, facilita a saída dele do olho. Eles são brimonidina, pilocarpina e prostaglandina. Então, nós temos esses 3 grupos de colírios que aumentam o escoamento do aquoso. Brimonidina, pilocarpina e prostaglandina. E existe outro grupo de colírios que diminuem a produção do humor aquoso. Quer dizer, eles impedem o aumento da produção dele. E esse aqui já promove o escoamento. Então, os que diminuem a produção do humor aquoso é a brimonidina, mais uma vez, quer dizer, a brimonidina tanto aumenta o escoamento como diminui a produção. Temos também o timolol e os inibidores da anidrase carbônica, que tem indicação local e sistêmica. Então, o paciente pode tomar comprimidos dos inibidores da anidrase carbônica e pode também ter ele na forma de colírio para pingar nos olhos. Então, em linhas gerais, são esses os tratamentos indicados de colírios para todas as pessoas que são portadoras de glaucoma. Esse é o tratamento inicial que nós fazemos. Quando eles não funcionam, é que nós passamos para os outros tratamentos. Então, nós temos aqui um esquema dos colírios que eu vou mostrar para vocês a maneira mais prática da gente fazer isso. Que seria colírios para glaucoma. Pingar uma gota 2 vezes ao dia, ou seja, de 12 em 12 horas. Então, um maleato de timolol a 0,5%, ou glaucotrate, ou timoptol, ou glautimol. Então, todos esses colírios aqui, eles são usados de 12 em 12 horas. Existe também um maleato de timolol a 0,5%, mais da dorzolamida, que é o druzolol. Então, existem colírios, como o druzolol, que ele associa 2 colírios num só. Ou então, o dorzolamida mais brimonidina, que é o Combigan. E existe a dorzolamida isolada, né, a dorzolamida sozinha, que é o Ocupress e o Alfagan. E existe o tartarato de brimonidina, que antes estava associado, como vocês viram aqui, com o timolol, que era o Combigan. Então existe o Glaube e o Alfagan. Então vocês viram que existe colírios isolados e colírios que são utilizados composto, né, na mesma gota, 2 colírios. Agora, temos outros que a gente só usa uma gota, uma vez somente à noite, que é o Travoprost, que é o Travatan. Existe o Latanoprost, que é o Charlatan. Existe o Bimatoprost, que é o Lumigan. E a associação de timolol com travoprost e o timolol com o latanoprost. A associação do colírio travoprost com timolol é o duotravata. E a associação do latanoprost com o timolol chama-se Chalacon. E a associação brimatoprost, que é timolol mais brimatoprost, é o Ganfol. Então vocês vejam que hoje em dia nós dispomos assim de um arsenal terapêutico muito grande. Você usa um colírio, se não funcionar você tem outro, usa uma dosagem, se não funcionar você usa outro, enfim. Se o paciente apresentar alguma alergia, você troca. Então hoje nós temos uma condição muito boa de tratar clinicamente o nosso paciente que é portador de um glaucoma. Bom, aí nós fazemos o glaucoma
um acompanhamento, né? Uma ficha para o paciente, onde eu posso botar o nome dele, a idade, a data e a estratégia do teste que eu vou realizar, né? Então isso é fundamental. Depois de eu colocar se ele está dentro do limite da normalidade, com uma pequena perda relativa da sensibilidade luminosa, com moderada perda da relativa, avançada perda, se tem degrau nasal, se tem escom arqueado superior, escotom arqueado inferior, e os índices de confiabilidade do paciente. Então, tudo isso são detalhes, né, que eu posso fazer para o paciente. Então, é um acompanhamento que a gente faz do glaucoma. Então, tudo isso que nós vimos aí são fichas, né, individualizadas, que nós usamos, cada profissional tem a sua, e que a gente vai acompanhando o paciente baseado nesses encontros que a gente encontra, né, como moderada perda relativa da sensibilidade luminosa. A sensibilidade luminosa é uma das coisas que acompanham o paciente glaucomatoso. Então, vocês vejam que todos esses itens que a seta está mostrando aí são coisas importantes para quando eu for rever o paciente ou quando eu for encaminhar ele para um outro colega. Então, é necessário a gente mostrar essas coisas. Como eu falei anteriormente, os índices de confiabilidade é importante, porque quando o paciente não é confiável, ele pode botar coisas que não é verdade do exame. Depende dele nesse ponto. Depois da gente ver o olho direito, nós passamos então para o olho esquerdo. No olho esquerdo você tem também os resultados dentro do limite da normalidade, se for o caso, aí você bota um X aí. Pequena perda relativa da sensibilidade luminosa, se for o caso, você bota um X. E também sensibilidade luminosa avançada, se tem um degrau nasal, se tem um escotão arqueado superior, enfim. Você coloca um X mostrando o que foi que você encontrou e finalmente você bota o seu comentário. O que você acha e assina e bota seu nome para ser enviado a um colega ou outra coisa. Uma coisa importante no glaucoma que a gente faz o acompanhamento é exatamente os tipos de colírios, que variam muito no tratamento do paciente. Então, nós podemos usar vários colírios, né? E hoje em dia, graças a Deus, a gente tem muitos colírios. Maleato de timolol, que pode ser o glaucotrato, o timoptol e o glautimol. Tudo isso é o mesmo, é o timolol. O timolol pode ser também associado com a dorzolamida, que é o druzolol. O maleato de timolol pode ser associado à brimonidina, que é o combigan. E o cloridrato de dorzolamida, que é o ocupress ou o alfagan. E tem a brimonidina, que é o Glaub e o alfagan. Aqui ele está associado à brimonidina, ao timolol e ao combigan. Então veja que os nomes dos colírios têm a ver com a substância dele natural e a associação que ele tem com outras drogas. Quer dizer, num colírio só você pode associar 2 e hoje até 3 drogas, como o Triplenex, que é um colírio mais moderno, e que tem 3 colírios, 3 substâncias numa gota quando eu coloco no olho do paciente. Então essas coisas são muito importantes para a gente acompanhar o nosso paciente, que usa glaucotrato, timoptol, glautimol, druzolol, combigan, ocupress, Glaub-R, alfagan. Então tudo isso são produtos que vêm da origem de alguma substância que às vezes muda de laboratório e muda de nome. Depois nós temos os colírios que são usados somente uma vez ao dia, já que esses outros é uma gota 2 vezes ao dia, 12 em 12 horas. Então nós temos o travoprost, que é o travatan, o latanoprost, que é o xalatan, o bimatoprost, que é o lumigan, o travoprost com o timolol, que é o duotravata, o latanoprost mais timolol, que é o xalacon,
e a brimatoprosta mais o timolol, que é o Ganfol. Então, vocês vejam que aqui existem colírios já da nova geração de colírios para glaucoma, associados ainda ao timolol, que existia na outra associado a outros dorzolamida, brimonidina. Então, era mais ou menos isso para vocês entenderem por que tem outros nomes, por que se usa colírios de vários nomes e por que existem as associações. Agora chegou o momento de você indicar uma cirurgia de glaucoma. Esse momento é um momento importante porque é quando você não consegue, de maneira nenhuma, superar com colírios, com os tratamentos e o acompanhamento que você fez, não conseguiu estabilizar o glaucoma. A pressão continua alta, o paciente continua perdendo o campo visual, então aí serão indicadas as cirurgias para glaucoma, que é o que nós vamos ver agora nessa nossa sequência. Depois de termos visto o glaucoma, os sintomas, os sinais, os prejuízos que um glaucoma pode causar para a visão de uma pessoa, nós vimos também o tratamento clínico, que são através de colírios. Enfim, se nada disso funcionar e o paciente continuar perdendo visão, então nós passamos para o que nós chamamos de tratamento cirúrgico. Então, o tratamento cirúrgico, eu perguntei quais são as cirurgias para o glaucoma. Então, são elas: iridotomia periférica, trabeculoplastia laser, trabeculectomia, implante de tubo de drenagem, goniotomia e trabeculotomia. Então, são esses 6 itens que são utilizados normalmente no tratamento cirúrgico do glaucoma. Antigamente, pelos pacientes, por exemplo, que moravam no interior e que não tinham condições de fazer o tratamento clínico nem acompanhamento, nas faculdades nós éramos orientados do paciente que chegasse com glaucoma, a gente fazia cirurgia, essa trabeculectomia, trabeculotomia, trabeculectomia. Então a gente fazia essa cirurgia porque evitava desse paciente cegar, porque ele vinha, às vezes não tinha nem dinheiro para o transporte de ir e voltar, e não vinha mais. Quando ele voltava, já voltava cego. Então, por muito tempo, nós fizemos isso. Depois, apareceram vários colírios e houve também uma diminuição no preço deles, e a rede pública começou a distribuir também colírios para o tratamento do glaucoma. Então, diminuiu muito as cirurgias que ficaram sendo executadas, mas naqueles casos em que nada funcionou no tratamento, então usamos o tratamento cirúrgico. Bom, agora nós vamos às cirurgias para glaucoma, nós vamos mostrar cada uma de per si, né? Então, nós vamos começar com a iridotomia periférica, que essa iridotomia periférica é quando o médico abre na íris um pequeno orifício para que haja uma maior comunicação entre a câmara anterior e a câmara posterior. Então, isso facilita muito. Isso nós chamamos de iridotomia periférica. Depois nós temos a trabeculoplastia a laser. Então, seria você trabalhar a trabécula através de uma lente que você coloca e o laser passa por ela, reflete e vai para o lugar onde você quer. Então, isso aqui é a trabeculoplastia. Depois vem a trabeculectomia, que é você abrir a conjuntiva, fazer uma abertura na esclera, puxa um pouco da íris, corta, e ela fica não com esse tamanho, pequenininho, mas drenando o tempo todo. É a cirurgia assim, de maior escolha para os casos de glaucoma. Implante de tubo de drenagem. Então, o implante de tubo de drenagem seria esse que vocês estão vendo aí.
que é um tubo que se coloca dentro do olho e ele vai drenando aqui para uma válvula externa que depois se espalha pelo resto do olho. E finalmente nós temos a goniotomia, que é exatamente através daquela lente você entrar com uma pinça e fazer uma abertura, um escaneamento nessa área da íris para facilitar a drenagem. Quando você faz isso com uma pinça, que é o trabeculotomo, é a trabeculotomia, através da goniotomia. Então, a goniotomia, nós usamos então essas lentes para que a imagem seja dirigida para o local onde a gente quer fazer o trabalho. Então, esses são os tratamentos cirúrgicos utilizados quando não funciona o tratamento clínico. Bom, e assim nós terminamos essa apresentação, que foi a número 2, tem uma número 1, onde a gente fala de como diagnosticar o glaucoma, como ele aparece. Esse foi o segundo programa, o último dessa série sobre glaucoma. Muito obrigado e espero que tenha sido útil para todos vocês, médicos, estudantes de medicina e o povo em geral. Tem que haver um conhecimento geral para que possa ajudar ao médico a dar o diagnóstico e, consequentemente, fazer o tratamento certo. Até o próximo.